Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu vou mostrar 9 dicas de como juntar dinheiro para comprar uma chácara ou sítio. Prestem muita atenção nas duas últimas dicas, pois elas mudaram minha vida financeira e podem mudar a sua também. Se você gosta de conteúdo como este, então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. Comprar uma chácara é o objetivo de vida de muita gente. E essa conquista se torna ainda maior quando é resultado de um bom planejamento financeiro, que permita a você fugir das dívidas e de tantas outras dores de cabeça que surgem ao comprar um imóvel sem preparar o orçamento. O melhor é se organizar para decidir qual a melhor forma de juntar dinheiro. Acredite, repensar hábitos de consumo e promover algumas mudanças de comportamento são ações necessárias para que você transforme em realidade seu sonho de ter uma chácara ou sítio. Duvida? Então, confira agora mesmo essas 9 dicas para você aprender a economizar e conseguir comprar um imóvel rural sem passar por dificuldades. Número 1. Comece pelo planejamento. Comprar uma chácara é uma das decisões mais importantes que qualquer pessoa pode tomar na vida. E como é um grande investimento, merece atenção e planejamento. Para dar este passo com firmeza, faça o seguinte: avalie quanto você pode poupar por mês, sem passar por apertos. Coloque tudo na ponta do lápis, anotando suas receitas e despesas. Faça projeções desses valores para os próximos meses para determinar o seu investimento mensal para a compra do imóvel. Não esqueça das despesas de início do ano, como IPVA, material escolar, IPTU e etc. Quanto mais preparado você estiver para poupar, menores se tornarão as chances de algo sair errado. Seja o mais detalhista possível e não se esqueça de relacionar o café que você toma todos os dias após o almoço, o chocolate no meio da tarde e outras despesas que parecem ser pequenas, mas que somadas podem ser decisivas no sucesso ou fracasso de um planejamento financeiro. Número 2. Defina quanto quer juntar e em quanto tempo. Para o sucesso do planejamento, é importante que você saiba onde quer chegar. Para isso, antes de mais nada, define quanto quer acumular e em quanto tempo. Depois de definir esse número, veja quanto por mês será necessário economizar para atingir o seu objetivo. Não se esqueça de traçar uma meta dentro da sua realidade. Se ao verificar suas finanças, você percebeu que pode economizar R$ 500 por mês, não adianta fazer um planejamento para você poupar 800. Trace planejamentos reais, mesmo que isso signifique demorar um pouco mais para você comprar o seu sítio. Número 3. Controle os seus gastos. Juntar dinheiro para comprar um sítio ou chácara exige organização. Logo, será necessário controlar os seus gastos de perto. Atualmente, além das planilhas e do bom e velho caderno, há diversos aplicativos de finanças que auxiliam na tarefa de catalogar tudo o que você gasta. Dessa maneira, é possível visualizar exatamente para onde o seu dinheiro vai, evitando excessos e desperdícios. Número 4. Faça trocas inteligentes. Ao contrário do que muita gente pode pensar, não é preciso deixar de sair, de fazer passeios, de viajar para conseguir comprar uma chácara. Tudo pode ser ajustável. Faça uma avaliação cuidadosa do quanto você gasta em suas horas de lazer e tente reduzir alguns custos, como o pacote da sua TV a cabo, os pedidos de fast food, as saídas para comer fora e as compras feitas por impulso.
Fique atento também aos seus custos fixos mensais, como água, luz e internet. Já pensou em escolher um plano de internet mais barato? Ou, então, trocar a TV a cabo por uma Netflix? E economizar nas contas de luz e água? Se você quer poupar dinheiro, deve ficar muito atento ao montante de contas fixas mensais. Dica número 5. Viver um degrau abaixo. O seu dinheiro acaba antes do fim do mês? Isso pode significar que você está levando uma vida mais luxuosa do que pode pagar. Para conseguir guardar dinheiro e retomar o poder de sua vida financeira, é preciso adotar um conceito que os especialistas de finanças chamam de viver um degrau abaixo. A ideia é simples. Se a sua renda mensal é de R$ 5.000, o valor de todas as suas contas do mês não pode ser igual ou maior do que R$ 5.000. Por quê? Porque assim você não conseguirá poupar dinheiro para realizar os seus sonhos, gastando mais do que ganha. Trata-se da regra de gastar menos do que ganha. Uma regrinha simples, que até uma criança de 8 anos é capaz de entender, mas que é desobedecida por milhões de famílias brasileiras, que preferem fazer justamente o oposto. Ou seja, gastar mais do que se ganha, criando, com isso, dívidas que a cada dia ficam mais difíceis de serem controladas e eliminadas. Viver um degrau abaixo significa você viver com R$ 4.000 e, assim, economizar R$ 1.000 todos os meses. Número 6. Evite as compras por impulso com 4 perguntas. Comece a avaliar melhor as suas compras e evite fazê-las por impulso. Sabe aquela visitinha despretensiosa ao shopping? Mude o roteiro. Você não precisa parar de comprar, mas também não deve adquirir coisas desnecessárias apenas por consumismo. Mantenha-se focado no seu objetivo principal, que é economizar para comprar sua chácara, e saiba que a recompensa por ter deixado de comprar aquela blusa ou tênis da moda vai ser muito maior no final. Sempre que a tentação bater a porta e você ficar tentado em comprar alguma coisa fora do previsto, faça essas 4 perguntas para você mesmo e seja bem sincero nas respostas. E só compre se as 4 respostas forem sim. Apenas um não já inviabiliza a compra. As perguntas: eu quero, eu preciso, eu posso e eu devo? Lembre-se bem dessas 4 perguntas quando você estiver na iminência de fazer uma compra. Dica número 7. Cuidado com o cartão de crédito. Ter o cartão de crédito pode até ser uma segurança a mais no caso de surgirem emergências financeiras, mas nunca deve ser sua principal forma de fazer compras. A verdade é que, como não sentimos o dinheiro saindo da conta ou do bolso, o cartão acaba se tornando uma grande tentação para os gastos. Tente então manter o seu cartão de crédito zerado, só lançando mão dele quando for realmente necessário. Para evitar comprar por impulso, deixe-o em casa quando sair. Não tenha dúvida, é mais fácil controlar as despesas quando você está com o dinheiro vivo nas mãos. Para ter um norte, estabeleça um valor máximo para os gastos semanais e saque o dinheiro no caixa eletrônico. Assim você consegue ter uma noção melhor de quanto está gastando em casa e por onde pode começar a economizar. Dica número 8. Essa é muito especial. Essa é a regra de ouro. Pague-se primeiro. Funciona assim. Logo que o salário cair na conta, transfira imediatamente uma parte para a poupança. A parte que você destinou a economizar todo mês. Depois, com calma, invista em uma aplicação mais rentável. Não deixe que o ato de investimento
seja feita depois que você pagar todas as suas contas, faturas de cartão de crédito e outras obrigações financeiras, porque depois pode ser tarde demais. Pague-se primeiro, não por último. Pague-se a si próprio antes, como se fosse outra obrigação financeira qualquer, mas que é a mais importante de todas, o pagamento para a compra do seu imóvel rural. A primeira grande vantagem dessa tática é inverter a ordem de prioridades, ou melhor, restabelecer a ordem natural das prioridades em sua vida. Ao fazer isso, ao separar uma parte do salário para investimentos, assim que o dinheiro do salário cai na conta, você passa a ser a sua prioridade número 1. Dica número 9. Faça o seu dinheiro render. Além de buscar maneiras para economizar, pesquise sobre formas de fazer o seu dinheiro render. Se você não entende muito sobre investimentos, procure alguma assessoria, alguma ajuda. Há no mercado diversas opções para investimentos com segurança e boa rentabilidade. Evite aplicações de médio ou alto risco. Assim, além de você conseguir economizar, você vai fazer o seu dinheiro multiplicar, formando uma bola de neve com juros compostos, tornando mais fácil a aquisição de sua chácara ou sítio. Irmãos, não tem jeito. Realizar o sonho da compra da chácara própria exige sacrifícios financeiros. Mas se você seguir essas dicas que eu acabei de passar, vai conseguir juntar dinheiro, multiplicar o montante com os investimentos e, finalmente, comprar o seu sítio ou a sua chácara. Bom, essas foram as 9 dicas para que você economize dinheiro para comprar o seu imóvel rural. Muito obrigado por assistir e até a próxima!